Você está olhando para uma heroína do clima. É comida, fertilizante, plástico. Estamos à beira de uma revolução. Elas até mesmo retiram o CO2 da atmosfera e reduzem o metano liberado pelas vacas. Devemos gratidão a elas por toda a vida na Terra. Mas para o que você está olhando exatamente? Algas. Elas existem há 3,5 bilhões de anos e estamos apenas começando a descobrir o seu potencial. Tudo começou há muito tempo. A Terra era uma sopa quente, cheia de químicos tóxicos. Nada de animais nem plantas. Algas azuis, as chamadas cianobactérias, mudaram isso. As cianobactérias são essencialmente um dos grupos mais fascinantes que existem. Este é o Moritz Koch, um microbiologista que estuda esse tipo particular de alga. O fato de que hoje vivemos em um mundo que tem oxigênio na atmosfera se deve ao chamado Grande Evento de Oxigenação. Isso ocorreu cerca de 2 bilhões de anos atrás. As cianobactérias começaram a produzir oxigênio e criaram o mundo onde vivemos. Cianobactérias são o que chamamos de microalgas, muito pequenas. Já as macroalgas, por outro lado, são aquelas que acabam na praia, denominada algas marinhas. As algas são, na verdade, plantas no oceano. Fazem o mesmo que as plantas na Terra, ou seja, fotossíntese. Elas absorvem o CO2 e convertem em oxigênio usando a luz solar. Essa é a Mar Fernandes Mendes. Ela estuda como as algas capturam carbono e o impacto disso na cadeia alimentar oceânica. Quando uma alga usa o carbono do oceano, o oceano imediatamente absorve carbono da atmosfera, porque ele está em constante equilíbrio. Então, se você remove algo, ele precisa se equilibrar com a atmosfera de novo. As algas oceânicas absorvem até 1/3 das emissões globais de CO2 por ano. Não importa para o que sejam usadas, o cultivo delas ajuda na captura de CO2. E os humanos usam algas há milhares de anos. Povos indígenas foram os primeiros a cultivar algas marinhas. Elas são inclusive mencionadas na mais antiga poesia japonesa de que se tem conhecimento. Da Irlanda, um tipo chamado musgo irlandês é usado no mundo todo como aditivo alimentar. As algas também ajudaram as pessoas a sobreviver à Grande Fome em 1840. Hoje, a aquicultura de algas é mais desenvolvida na Ásia, onde compõe uma grande parte da culinária. Elas também podem ser usadas em creme dental, cosméticos e medicamentos. O cultivo de algas para esses produtos captura sim CO2, mas a redução dos gases de efeito estufa não é o objetivo principal. Isso está prestes a mudar porque o uso de algas como ração animal, fertilizante e bioplástico também desvia emissões de poluentes por parte das indústrias. O impacto positivo é duplicado. Algumas algas contêm e produzem naturalmente o bioplástico chamado BHP. Ele pode substituir o polipropileno, o segundo plástico tradicional mais usado. Moritz e outros pesquisadores modificaram as cianobactérias para produzir mais bioplástico. Ao usar algumas técnicas da engenharia metabólica, conseguimos aumentar a quantidade de 10% para 80%. Criamos quase que bactérias bioplásticas, que consistiam principalmente de bioplástico. PHB se desintegra em condições normais e não libera poluentes no meio ambiente, ao contrário de outros tipos de bioplástico. E já temos infraestrutura para produzi-lo. Já daria para usar a tecnologia existente para a produção de diferentes cianobactérias, não apenas para o consumo, como espirulina, mas também para a produção de bioplástico, por exemplo. A tecnologia de aquicultura também pode ser usada para cultivar macroalgas. Um tipo tem uma propriedade incrível. Quando a Asparagopsis taxiformis é adicionada à alimentação animal, ela reduz o metano liberado pelo gado em até 82%. O metano é produzido no estômago dos animais durante a digestão e em seguida é liberado. Os compostos dessas algas marinhas parecem impedir a formação do gás no estômago. A startup Symbrosia está sob os holofotes da mídia por produzir ração para animais com algas. Mas algumas perguntas permanecem em aberto quanto à produção em grande escala, porque essas algas precisam ser cultivadas. Em alguns casos, porém, as algas já estão lá, como o sargaço, um perfeito exemplo de algo muito bom. É uma alga do Mar dos Sargassos, responsável por 7% da absorção de CO2 de todos os oceanos.
Mas por causa do aquecimento global e da poluição, o sargaço está crescendo descontroladamente. Quantidades enormes estão aparecendo no Caribe e no Golfo do México. Em 2018 foram 20 milhões de toneladas. Normalmente as algas se desintegram, mas agora estão chegando à costa. Além do mau cheiro que espalham, contaminam a água, matam animais e destroem corais. Nessa quantidade, os sargassos são nocivos. Jorge Vega Matos trabalha na Sea Combinator, uma empresa focada no uso de sargaço para a fabricação de produtos ecológicos. Um uso promissor é como fertilizante, algo que remonta ao Império Romano. Agora o vegetal está sendo sintetizado em extratos para uso em larga escala. Podemos transformá-lo em diferentes compostos para aplicação foliar, ou seja, na própria planta em spray, para aplicação direta no solo, na forma líquida ou em pequenos grânulos. Nutrientes no fertilizante enriquecem o solo e induzem processos na planta que a protegem contra patógenos. O resultado? Mais frutas e plantas mais resistentes ao estresse e às doenças. Mas a maneira mais direta de usar algas é também a mais simples, para o sequestro de carbono. As algas vão naturalmente para o fundo dos oceanos quando morrem. Lá armazenam o CO2 que capturaram. Podemos acelerar esse processo. Se quisermos aumentar a quantidade de carbono sequestrado por esse sargaço, por exemplo, precisaríamos retirá-lo ativamente, comprimi-lo e afundá-lo. Isso significa adicionar peso ou usar uma bomba para enviar o sargaço até o fundo do oceano. Um estudo recente descobriu que as emissões agrícolas globais poderiam ser compensadas usando 2% dos oceanos para o cultivo e afundamento de algas. Por que ainda não estamos fazendo isso? A macroalga mais cultivada, a kelp, só cresce presa a alguma coisa. Algumas fazendas de algas estão nos noticiários por causa do afundamento, mas em grande escala isso exigiria muita infraestrutura. É aí que entra o sargaço. Se você tem uma macroalga que pode crescer em todos os lugares, flutuando no oceano, como o fitoplâncton, mas pode sequestrar carbono com uma eficiência muito maior que o fitoplâncton, então você tem um vencedor, e esse é o sargaço. A tecnologia para coletar sargaço já está em uso em áreas afetadas como o México. E uma startup de algas no Reino Unido está trabalhando para o governo do México para tornar esse processo mais eficiente. Isso não é apenas algo que biólogos deveriam estar olhando, é algo que toda a sociedade deveria estar prestando atenção. A peça que falta no quebra-cabeças é o financiamento. Com a atenção crescente sobre as algas como solução climática, os incentivos para apoiar a captura de carbono também devem aumentar. Afinal, as algas marinhas são muito mais do que apenas um alimento.